Tudo bem, pessoal? Sou o professor Rafael Clarim, professor de Física. Vou estar aqui explicando para vocês a primeira lei de Ohm e a associação de resistores. Tudo bem? Bom, a primeira lei de Ohm é aquela que relaciona diferença de potencial ou tensão, né? Também tem essas duas nomenclaturas, né? Com a resistência e a corrente elétrica, tá? A relação é dada por U igual a R vezes I. O que é cada elementozinho dessa fórmula? U é a diferença de potencial, é o que a fonte consegue fornecer ao circuito. Você pode pensar como fonte, por exemplo, uma bateria, uma pilha, enfim. Isso seria a diferença de potencial, tá? R seria a resistência elétrica, né? Que para circuitos elétricos a gente pode pensar como sendo um resistor, tá? Que é o elemento que tem a função de converter energia elétrica em energia térmica, tá? E o I é a corrente elétrica, que nada mais é do que a variação da carga por unidade de tempo. Tranquilo? Então, essa fórmula, ela organiza essas três quantidades físicas. Tensão, ou diferença de potencial, né? Pode ser esses dois nomes. Resistência, corrente elétrica, tá? Se o resistor obedecer essa lei, ele é chamado de um resistor ôhmico. E a curva dele é dada por esse gráfico aqui, olha. Se a gente fosse fazer um gráfico tensão por corrente, ele teria mais ou menos essa característica aqui, seria uma reta crescente, tá? E se eu tivesse que calcular a resistência a partir desse gráfico, ele me dá um gráfico, eu quero saber a resistência. Você pode fazer pela tangente desse ângulo aqui, ó. Basta você calcular a tangente do ângulo. Então, a resistência elétrica num gráfico de tensão por corrente seria a tangente do ângulo. Tudo bem? Bom, se a gente for olhar um circuito, a gente pode assim olhar e falar, poxa, o que é cada elemento desse? Eu não estou entendendo como é que a gente vai decifrar o que é uma fonte, o que é um resistor, né? Então, eu coloquei aqui para a gente poder se localizar. Toda vez que a gente vê esse símbolo aqui, olha, com tipo essas três serrinhas aqui, quer dizer que ele é um resistor, tá, no circuito. E se a gente vê essas duas barrinhas, uma mais longa e outra um pouquinho mais curta, com sinais de mais e menos, é um sinal de uma fonte, tá? Também o resistor, às vezes, aparece com essa simbologia aqui, olha. Não é muito comum, mas às vezes aparece. Tipo com um retângulo, tá? Pode aparecer, então você já vai saber que é um resistor. Tudo bem? Bom, para a gente fazer as associações de resistores, a gente vai ter que entender primeiro por que ela é necessária, tá? Comercialmente, de repente, não tem... Vamos supor que você tem um circuito que você precise de um resistor de 10 ohms. Aí você vai na loja lá, o cara fala assim, olha, não tem resistor com esse valor. Aí você fala, poxa, e aí, como é que eu não vou aplicar isso no meu circuito? Como é que eu vou fazer? Não, tem uma estratégia para isso, tá? Que é justamente chamada associação de resistores. Tem três tipos. Na verdade, o terceiro tipo, ele é uma junção dos outros dois, tá? Que é o circuito série, o circuito paralelo e o circuito misto, tá? O misto, ele pega tanto o série quanto o paralelo, ele pega os dois juntos, tá? O série é o que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Depois, posteriormente, eu vou falar do paralelo. E, por fim, a gente vai falar do misto. Para a gente poder ver como é que fica a equação, a gente tem que primeiro definir isso aqui. Olha, no circuito série, a corrente é a mesma para todos os resistores. Então, vamos supor que eu aplique aqui no circuito uma fonte de tensão. Estou aplicando aqui. E nisso, o que vai acontecer? Vai começar a circular uma corrente no circuito todo. Vai vir um I que vai passar aqui em todos eles. Ó. Vai vir para cá até chegar aqui. E esse I é igual para todo mundo. Tá? Uma coisa importante a se falar também, a corrente é a mesma para todos os resistores, mas a tensão não é a mesma. A tensão total, o U total, ele seria a soma de cada um deles. Eu vou chamar de U1, U2 e U3. Tudo bem? O que seria, então, esse U1, U2 e U3?
ficaria com esse formato. A gente viu que a primeira lei de Ohm é dada por U igual a R vezes I. Então, se cada um deles cada resistor dele tem uma tensão distinta, né? Então a gente vai ficar com esse formato, olha, aqui vai ser, esse U1 vai ser R1 vezes I, lembrando que a corrente é a mesma para todos. E a gente tem aqui, ó, R2 vezes I, e aqui eu tenho R3 vezes I. Vocês notem que eu posso colocar em evidência esse I, né, já que ele aparece em cada um dos termos aqui. Então eu fico com esse formato, olha, U é igual a, abre parênteses, R1 mais R2 mais R3 vezes I. Então, pessoal, o que a gente pode concluir aqui? A resistência equivalente, para a gente poder colocar essa formulinha que eu apresentei a vocês, com esse formato aqui, o que a gente vai ter que fazer para isso? Eu vou te dizer que isso aqui é uma resistência equivalente, ó. Eu vou chamar aqui isso aqui de uma REQ, que é a nomenclatura que a gente utiliza para resistência equivalente. REQ. R de resistência, E e Q de equivalente, tá? Então eu posso escrever U com esse formato, U igual a REQ vezes I. Ou seja, a minha REQ, quando eu estou no circuito série, basicamente é a soma das resistências. Então, voltando àquele exemplo que eu tinha falado com vocês, o cara vai na loja comprar um resistor de 10 ohms e não tem um resistor, né? Então, o que vai acontecer? O cara fala assim, não, mas eu tenho um de 6 e um de 4. O cara pode associar eles em série, que vai cumprir exatamente o mesmo papel no circuito, como se fosse o de 10 ohms, tá? Não vai ter perda alguma para ele. Por isso que a gente chama de uma resistência equivalente. Então, no circuito série, só para a gente poder concluir, que a resistência equivalente nada mais é do que a soma de todas as resistências que estiverem sendo analisadas ali, tá? Aqui eu coloquei 3 resistências, mas não necessariamente precisam ser 3. Podem ser 2, 3, 4, 5, enfim. Quantas estiverem em série, eu vou somar todas elas. Tudo bem? Agora eu vou parar aqui para poder apagar o quadro. Vou continuar aqui a gravação do vídeo anterior. Então vamos dar seguimento aqui às associações de resistores, né? A gente viu primeiro a série. Agora a gente vai ver o paralelo, como é que vai funcionar esse paralelo, né? Para a gente ter uma associação em paralelo, a gente tem que ter uma ligação desse tipo aqui. Eu gosto sempre de colocar letras para poder me referenciar. Por quê? Vocês notem que todos os 3 resistores aqui, eles estão conectados aqui, ó, nos terminais A e B, né? Quando a gente tem os 2 terminais comuns aos resistores, é uma associação em paralelo. Ó. Você nota que tanto o resistor 1, quanto 2, quanto 3 estão ligados aqui ó, no pontinho A e no pontinho B. Tudo bem? Lá no série, a gente tinha visto o seguinte, que a corrente era a mesma para todos os resistores, mas a tensão não. A tensão, você tinha uma tensão para cada um deles. Aqui ocorre justamente o inverso, tá? Aqui você tem que a tensão é a mesma para eles e a corrente, ó, o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui, ó, se eu colocasse uma fonte de tensão aqui, beleza, eu coloquei a fonte de tensão no circuito, vai começar a circular uma corrente aqui, né? Só que quando ela chega aqui total, ó, aqui ela chega o I, total. Só que aqui ela subdivide, ó, vai um para cá e um para cá, e 2 pro do meio, e 3 pro de baixo. Então, pessoal, como é que vai ficar isso, ó? Se eu somar I1 com I2 com I3, eu obtenho meu I original. E é a partir disso que eu vou obter a associação de resistores, tá bom? Eu já sei que esse U é comum a todo mundo, tá? O 1 é igual ao 2, que é igual ao 3. E o I vai ser o somatório deles. A gente viu da lei de Ohm que U é igual a RI. Ou seja, eu posso colocar também que I é igual a U sobre R. Posso fazer isso perfeitamente. Passar esse R que está aqui multiplicando o I, por outro lado dividindo. Então, já tenho minha relação entre tensão e resistência para a corrente, né? Aplicando isso que eu coloquei aqui nessa formulinha de cima, então como é que ela vai ficar? Olha,
U sobre REC, que eu já estou querendo obter a minha resistência equivalente, tá? Vai ser igual a U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. Vocês notem que, tanto de um lado quanto de outro, eu tenho U no numerador de todas as frações. Quando isso acontece, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse U. Posso cortar em todos eles aqui. Fazendo isso, o que vai me restar? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, pessoal, essa aqui é a relação da resistência equivalente para o circuito paralelo. Semelhante àquilo que eu havia falado com vocês no série, o paralelo ele vai cumprir o mesmo papel se eu tivesse um único resistor aqui, ó, seria o equivalente, que tem o valor dessa associação aqui, tá? Aqui eu coloquei para 3 resistores, mas isso aqui vale para quantos forem, a partir de 2, né? De 2 para cima, 2 resistores associados em paralelo, essa relação é válida. Se tivesse um quarto resistor, ficaria mais 1 sobre R4, um quinto, mais 1 sobre R5 e assim por diante. A gente pode fazer uma forma mais compacta quando são 2 apenas, tá? Quando são 2, a gente pode reduzir isso aqui, ó, que a gente chama de produto pela soma. O que é isso? Olha, aqui em cima, eu nem fico com essa relação inversa, né? Se eu tiver 2 só, eu já posso partir a partir daqui, olha. Que vai ser o produto da resistência 1 com a resistência 2, dividido pela soma de R1 com R2. Note que isso aqui é só quando forem 2 resistores apenas, tá? Se for 3 ou mais, né, já não vale mais essa relação, tá? Aí tem que fazer por essa aqui, de cima. Tudo bem? E a última associação que a gente vai ter aqui é a associação mista. A associação mista, a gente não tem uma regra fechada para ela, né? Vai depender de como tiver configurado o problema. A gente pode ter, para a gente ter uma associação mista, a gente vai ter que ter série e paralelo no mesmo circuito. Mas qual que eu resolvo primeiro? Vamos analisar aqui. Eu coloquei 2 exemplos aqui para a gente ver como a gente vai resolver aqui. Nesse caso aqui, olha, vocês notem que a gente tem um paralelo aqui, ó, porque o resistor 2 e o 3 estão ligados nos terminais B e C, né? Então eles têm 2 pontos em comum entre eles, tá? Então se eles têm 2 pontos em comum, paralelo, tá? O paralelo ele pode ser, assim, ele é até fácil de identificar, né? Porque você pode ver que ele está um em cima do outro, ou senão você pode ver uma coisa assim também, ó. Normalmente, ou ele é apresentado dessa forma, ou assim, ó. Quando a gente tem ou eles deitados ou eles em pé, né? A gente tem com esses 2 formatos aqui. Então, você já identifica que é um paralelo aí. Nesse caso aqui, eu vou resolver primeiro o paralelo, tá? Então, para eu saber minha resistência equivalente aqui, eu teria que fazer primeiro essa parte aqui, ó, esse paralelo. E depois, o resultado que eu obtiver, eu faço em série com R1, tá? Então, minha resistência equivalente aqui, ela ficaria assim, olha, REC seria o paralelo desse aqui, né? Que seria R2 vezes R3, dividido por R2 mais R3. Como eu falei que são 2 resistores, eu posso fazer isso aqui sem problema algum, tá bom? Mas, esse resultado que com esse resultado, eu vou somar com R1. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, olha, a relação para esse primeiro exemplo. Eu resolvo primeiro o paralelo que está aqui, vou gerar um resistor equivalente para esse paralelo, com o resultado que eu obtiver, eu somo com outro resistor, o primeiro resistor. Já nesse outro exemplo aqui, a gente vai ter que fazer diferente. Eu tenho que resolver primeiro essa série que está aqui em cima para depois fazer o paralelo. Então, ó, eu resolvo essa série que está aqui em cima, ó, que vai ser R1 e R2, ó. Aqui eu nem botei os pontos, mas é sempre bom a gente colocar para a gente poder se referenciar. Aqui eu vou chamar de A, B, e esse ponto de conexão aqui, ó,
eu vou chamar de C, tá? Então vocês notem que para identificar quem é série e quem é paralelo com facilidade, vocês notem que o resistor 1 e o resistor 2 só tem um ponto em comum entre eles, que é o ponto C, tá? Para o caso dessa associação aqui, ó, vai ficar em série. Com o resultado que eu obtiver, vai ficar ó, A e B. São dois pontos em comum de conexão os resistores. E vocês notam que um está um em cima do outro, né? Então isso aqui já é fácil ver que fica em paralelo no final. Então, para a gente poder fazer essa resistência equivalente aqui para esse caso, então ficaria REC é igual a soma desses dois valores aqui, né? E depois vai ficar em paralelo com o R3. Então, eu já vou botar aqui, ó, esse produto pela soma. Tá? Então, vocês notem que não é difícil, vai depender de como tiver configurado o exercício para a gente poder destrinchar como é que é a fórmula. Ele não tem a fórmula fechada, que nem o série e o paralelo. Mas só para a gente poder concluir, então, vamos recapitular então o que a gente viu até o momento. Que o série ele tem corrente igual para todos os resistores e a tensão vai ter a gente chama de uma queda de tensão em cada resistor. Vai ter aquele o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Tá? E cada resistor só tem um ponto de conexão com o próximo resistor associado a ele. Tá? Que nem eu botei aqui, ó, o ponto C. Né? Para o série só tem um único ponto. Para o paralelo a gente vê que os dois pontos são comuns, dos dois terminais do resistor. Né? Então, para esse caso aqui, a tensão é a mesma. A corrente não. A corrente ela vai chegar inteira aqui e vai se subdividir aqui para cada um dos resistores, vai uma parte dela. Pode ser partes iguais ou não. Vai depender também de como tiver configurado o problema. Tá? Então, a partir disso aqui, a gente consegue determinar quem é a resistência equivalente em paralelo. Que vai ser a partir da relação que I é igual a I1 mais I2 mais I3. Tá? Como as tensões são iguais, basta eu cortar aqui e eu chego a essa fórmula. Essa é uma fórmula geral para qualquer quantidade de resistores que eu tiver associado em paralelo. Tá? Mas se eu tiver para o caso de dois resistores apenas, eu posso utilizar essa relação aqui. Tá bom? Essa relação é válida apenas para dois resistores. Volto a frisar isso. Tá? E o misto é quando você tem série e paralelo no mesmo circuito. Quem eu resolvo primeiro vai depender de como tiver ordenado o problema. Certo, pessoal? Tentem fazer os exercícios. A gente encerra por aqui. Um abraço e até a próxima.